graça e a paz de Jesus Cristo encontra todos em perfeita harmonia no lar, na família, com saúde, nos negócios, no trabalho. Esse é um desejo nosso. É justamente que nós desejamos que os irmãos sejam encontrados justamente dessa forma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se colocamos mais uma vez a semana para colaborar, justamente com a verdade, somente para aqueles que justamente estão em Cristo Jesus e têm humildade, né? E tem humildade justamente de ouvir um ou outro, entendeu? Que vai crescendo a cada dia nesse conhecimento. E nós temos falado muito sobre o crescimento da igreja, a obediência. Nós temos falado do pecado, porque o assunto nosso justamente é esse do dia a dia. E nós encontramos justamente a igreja, de uma forma geral, com as dificuldades imensas no dia a dia. Porque Deus não deixou outra coisa para mim e para você, já comentamos isso. Ele deixou a palavra escrita para mim e para você, revelando a sua vontade. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está aqui. Ele revelou a mim e a você através da palavra escrita. Então, se nós não tivermos esse compromisso, esse interesse, esse anseio, justamente pelo conhecimento que Deus apresenta através da sua palavra, nós temos muita dificuldade de compreender a vontade de Deus. Por falta dessa compreender a vontade de Deus, então o crente se sente desnorteado, desculpa a expressão, se encontra sem rumo, sem direção, sem nada. Ele se encontra isso. Porque você pega um trecho da palavra de Deus, um texto da palavra de Deus, lá no Evangelho de João 11:40, olha o que diz a palavra de Deus. Disse Jesus: não te hei dito que, se crer, verá a glória de Deus? Então, qual a dificuldade que nós temos? Porque nós saímos da nossa casa, do nosso trabalho, e se dirigimos ao culto. Aí nós não preparamos nada, preparamos o coração, entramos no culto como se fosse uma reunião qualquer. Mas não é reunião qualquer, é um momento muito sublime na vida do ser humano, principalmente daqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus. Porque ali você vai ter um encontro com Deus. Você tem um encontro com Deus. Como o pastor tem um encontro com Deus? A sua palavra. Deus está aqui na sua palavra. Então não podemos ir para o culto de qualquer jeito, de qualquer forma. Cheio de si. A necessidade de esvaziar. Você não viu a vida de Jesus, que é o nosso exemplo modelo? Jesus esvaziava dele mesmo. Esvaziava de si, orar ao Pai, tinha contato. Porque Jesus era um homem como eu e você. Do princípio ao fim da obra, da morte dele, foi um homem como eu e você. E ele justamente, fez a vontade do Pai. E deu a possibilidade a mim e a você, e hoje ser filho de Deus. Deu toda essa possibilidade. Então o que acontece conosco? Aí nós vemos de qualquer jeito para o culto, qualquer forma, de qualquer maneira, vemos com muitas outras intenções, porque isso é cheio de si. Aí a palavra de Deus nos orienta assim, Jesus nos orienta dizendo: não te hei dito que, se crerem, verá a glória de Deus. Então, se você não crê naquilo que você está ouvindo, preste atenção. Se você não crê naquilo que você está ouvindo, você não compreende, você não entende. Então, por isso que o crente tem muita dificuldade no dia a dia da sua vida, justamente é isso. Porque as coisas de Deus é simples. As coisas de Deus não é essa coisa faraônica, essa coisa que meia dúzia de líder que entende. Todo esse entendimento foi dado a todos nós, sem exceção. Você não recebeu a vida de Deus? Você, quando desceu no batismo, não recebeu a vida do Senhor? Você não se identificou com o Senhor? Tanto na sua morte e ressurreição? Então, você está em Cristo Jesus. Qual a sua dificuldade? Qual a sua dificuldade? Tem interesse em mover a cada dia? Aí você tem que pensar. Por que quando nós olhamos o quadro geral, justamente da sociedade lá fora, estão acabando, estão sendo destruídos, agonizantes a cada dia. Por quê? Porque ele olha para a igreja de Jesus na terra, a igreja justamente do Senhor está na terra, é a igreja que foi enviada ao mundo, assim como o Pai me enviou, eu enviei vocês. Enviou cada um de nós ao mundo, para que quando o mundo, justamente as pessoas
desnorteado, desorientado pelo pecado, vazio de tudo. Quando ele olha para o crente, olha para mim, olha para você, ele vê que tem uma saída, ele vê algo diferente naquela pessoa, naquele grupo de pessoas, ele vê algo diferente, mas não vê hoje de maneira nenhuma, não vê nada. Hoje é muito difícil identificar um crente, a não ser que você vê ele entrando dentro da igreja, que ele é crente, está entrando. A não ser quando ele põe justamente as roupas, final de semana, os seus trajes, aí todo mundo dizendo que é crente, está todo mundo alinhado, aqueles trajes, justamente vão para a igreja de crente. É assim que é identificado, e não por uma conduta, pelo estilo de vida novo, né, do novo homem, da nova criatura, não por isso. Então, por isso, quando você pega, não vamos dizer que nós temos a responsabilidade, mas nós fomos enviados, nós temos, porque Deus é apresentado ao mundo através da sua igreja. E a igreja somos nós, o templo vivo de Deus, nós que temos a essência, não é um prédio que tem a essência, a essência está em nós, que foram feitas pela mão do Senhor. Então, quando a igreja se expressar no mundo, então as pessoas vêem o caminho da saída da vitória, mas você vê o povo agonizante, morrendo, se acabando, destruindo. Aí eu pego esse jornal, que é o Estado de São Paulo, do dia 4 de julho, ou perdão, 4 de junho, isso do mês. Aí tem uma chamadinha na capa, que tem assim: cresce a procura por curso de psicologia. O que a psicologia oferece justamente ao homem? É o autoconhecimento de si, o autocuidado de si, o comportamento. E o que é que a Bíblia trata de nós? Tem alguém para conhecer? Tem algum livro deste mundo, algum curso, para conhecer o homem mais do que a palavra de Deus, porque se refere ao homem? Não tem. Mas nós não queremos conhecimento. Nós queremos uma narrativa, nós queremos um discurso. E é tanto que hoje, na igreja moderna, a igreja pop está aí na mídia, o que ela faz? Ela pega a verdade e justamente com o seu raciocínio, ela cria uma forma para abençoar a pessoa. Se você fizer isso, você é abençoado. Se você fizer isso, vai ser curado. Se você fizer isso, você vai ficar rico, milionário, bilionário, milionário. Se você fizer isso, você vai melhorar seu casamento. Então tem uma forma. Uma forma que acrescenta. Então a palavra de Deus não é suficiente de maneira nenhuma. E aí o que acontece? As pessoas não encontram a solução. Porque você misturar o secular com o espiritual não funciona. Você misturar o raciocínio humano, frágil, fraco, deste tamanho, que foi afetado pelo pecado, o que ele pode acrescentar nessa verdade absoluta? Nada. A gente tem que submeter, sujeitar a cada dia a mensagem do Senhor. É aí que nós encontramos subsídio real, verdadeiro, para que nós tenhamos o autoconhecimento de nós mesmos, o autocuidado de nós mesmos, e nós passamos a viver uma vida justamente elevada, uma vida digna, reta, dentro dessa sociedade podre, coitado, perdida pelo pecado, na podridão dos seus anseios, da sua vida carnal, fedorenta. Aí vê que tem um povo diferente, tem um grupo diferente. É assim que nós atraímos justamente eles. Mas quando nós olhamos para a igreja hoje, a gente vê lá, entendeu? Você vê lá os líderes, né? Aí ora, né? É uma coisa fantástica, põe a mão na cabeça do sujeito lá, o bebum, aí o bebum larga a pinga. Aí para mostrar que ele é grande, poderoso, aí mete a mão na cabeça, o pinguço volta e ele toma a pinga. Você vê que coisa absurda. Onde se viu isso, amada igreja? A pessoa chega na igreja, alcoólatra, e você diz que vai tirar o espírito que faz a pessoa beber. Aí você vai lá, oferece a pinga para ele, ele cheira, tudo bonitinho. Aí você mete a mão na cabeça do rapaz, está sofrendo aquelas consequências, e você tira o diabo, como diz lá fora, e aí quando oferece a pinga, o cara não quer de maneira nenhuma. Aí você vem manter seu poder, você vem mostrando o poder daquele líder, mete a mão, o bebum volta para dentro. Aí oferece, ele bebe. A gente fica vendo aquele espetáculo. Eu te pergunto, em que você é edificado nisso? Responda-me.
Em que você foi edificado? Responda-me aonde você está sendo edificado, você que acredita nesse tipo de obra. Aonde se edifica o homem dessa maneira? Como é que vai se proceder? Qual a conduta que ele tem lá fora, que parou de beber? Eu conheci pessoas, eu convivi com um colega de trabalho que era virgem, casou virgem. Nunca conheceu a mulher, a não ser a mulher que ele casou, na noite de núpcias. E era um sujeito incredão. Nós estávamos juntos numa grande empresa aqui em São Paulo. Homem virgem, que é difícil. Eu me lembro desse rapaz, não esqueço dele de maneira nenhuma. Nós trabalhamos muitos anos juntos. 9 anos juntos. Você vê, não era crente. Mas ele teve justamente essa atitude maravilhosa. Agora olhar para a igreja, viu? Que vontade as pessoas têm de buscar justamente essa nova vida. Não tem de maneira nenhuma, porque isso não desperta nada em ninguém de maneira nenhuma. Eu me lembro na década de 80, lembro bem disso aí, marque bem, na década de 80, o que eu conheci de crente fazendo psicologia, está muitos deles aí na TV, fazendo discurso, de são defensor da vontade, são psicólogos, achando que ia ajudar Deus. Você viu a pretensão do homem? Isso é do homem da carne. Ajudar Deus em quê? Você não pode nem vencer um pernilongo. Você vê que nós somos tão frágil, tão débil, que nem um pernilongo a gente vence. Você vê que a indústria criou um monte de apretexto para matar o pernilongo, a detonar, que ele te incomoda a noite inteira nas noites de verão. Você vê como nós somos frágeis? Que um insetinho deste tamanho, entendeu? Incomoda nosso sono. Mas pastor, teve para mostrar a nossa fragilidade, as nossas fraquezas, entendeu? É isso que você tem que entender. Agora, como é que a pessoa com o seu raciocínio vai acrescentar algo na verdade de Deus? É uma loucura. Por isso que a igreja está aí se perdendo. Porque ela não acredita na obra de Deus na sua pessoa. Não acredita de maneira nenhuma. Ele tem dificuldade de acreditar. Mas se você pegar a sua palavra, a Bíblia Sagrada, que é a palavra minha, Senhor, que Deus deu, eu vou te dar mais um trecho da Bíblia para confirmar isso. Abra lá em Romanos. Abra lá em Romanos, deixa eu abrir aqui, Romanos capítulo 6, verso 3, que diz assim: ou não sabei que todos quando fomos batizados em Jesus, Cristo, fomos batizados o quê? Na sua morte. Então, aí, você amado, você amada que está assistindo esse vídeo, nós, o povo de Deus, nós estamos em Cristo. E fomos identificados, porque nós fomos identificados na morte e na ressurreição dele. Porque a cruz, que é o poder de Deus, ela transportou, entendeu? Ela tirou eu e você de Adão e colocou em Cristo Jesus. Como é que não vamos ficar na dependência do raciocínio humano? Que é assim que você é abençoado, é assim dessa maneira, nessa área você deve fazer isso, nessa área você fazer aquilo. Tem outros líderes, né? Que esse eu vi, esse me contaram, que eu contei esse relógio, põe a mão, tira a mão no bembu, o outro chegou lá. Em outra igreja pop, chegou lá dizendo que é um alcoólatra. Dependia, tal, a família, tudo lá. Aí pegou a pinguinha e deu por aquela pessoa necessitando de ajuda, de misericórdia, ele cheirou tudo bem. Aí o grande líder, o homem que tem um poder, é o homem que tem um raciocínio bom para criar as coisas, abençoar as pessoas, não é a palavra, não é você que está em Cristo, é ele que está em Cristo, não é você. Então o que ele fez? Ele mandou subir um no altar. Ele subiu a escadaria, a rampa, e chegou no altar. Aí ele pergunta: quantos passos eu deu para chegar aqui? O moço olhou a distância, uns 20 passos mais ou menos. Você está vendo? Aí pegou a mesma pinga que ele estava na mão e deu para o moço cheirar. Quando ele foi cheirar, ele não quis de maneira nenhuma.
Então venha você. Aí vem o convite, vem você que está aí, está na droga, está isso aqui, você vê a força do altar. Você vê que é o raciocínio humano? A força do altar é que ia libertar, e não o poder de Cristo, que ele não apresentou Cristo para a pessoa de maneira nenhuma, nem no seu convite na TV. Você está vendo que faz o crente preguiçoso? O crente desinteressado pela verdade? Então cai nesse modismo. Porque você não precisa orar, você precisa mudar. É só lá, é justamente dentro do raciocínio deles que a gente vai acatar que tudo vai acontecer. Por isso que a igreja está se perdendo. O tempo está passando, está se perdendo. A igreja está se passando, já não tem mais aquela disposição, aquele anseio, aquela fome do coração, de comer, de beber da vida. Então estão perdendo isso. Estão perdendo isso. E esses homens que eu estou citando, esses livros, não citei o nome, que não interessa a gente, você sabe muito bem, eles não são culpados não. Culpado é eu, você, que está lá assistindo essa história e não confere a palavra de Deus. Então isso é que justamente conserva nós no engano e conserva ele no seu erro o tempo todo. Mas se alguém saísse dali e deixasse ele falando sozinho, ele vê que ele estava errado. Ele vê que está no engano. Porque uma das coisas que mais afeta o crente, eu comentava isso essa semana aqui com os irmãos da comunidade, a gente pegando um texto de 2 Coríntios, mais um texto que eu deixei acrescentado, no final disso tudo, para você entender todo esse amareado de engano, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos deixa a coisa muito clara dentro de mim. Ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Sabe por que a gente cai no engano da mentira de Satanás? Porque acha que esses homens são grandes, poderosos. Eles não erram, quem erra é eu e você. Quem é nós, é eu e você, que não tem muito dinheiro, não tem muita mídia, não tem avião próprio, então é nós que erramos, eles estão certinhos. Por isso que o povo acredita, é justamente nesse engano, nessa mentira. Por isso que a igreja está se perdendo. Porque isso levou a igreja a um desinteresse completamente, um desinteresse absurdo da verdade de Deus. E no 15, eu vou deixar registrado por último, não é muito, pois que seus ministros, o ministro do Satanás, faz anos de luz, se transfigura em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Pense nisso e medite. Eu deixo isso com uma certa indignação, porque todos nós temos a responsabilidade diante de Deus. E você pense muito na sua vida, na sua alma, que você vai dar conta de si mesmo. Ninguém vai dar conta de você, esse livro não vai dar conta. Estou sendo preparado para corromper justamente a igreja de Cristo na terra. Fica nessa paz, Deus é contigo, que a cada dia o Espírito Santo que habita em você, habita em mim, abra seu entendimento. E toda vez se prepara para ouvir a palavra. Porque se você não crê naquilo que você ouve, você não compreende o plano espiritual de Deus na sua vida. Você não entende nada em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado.